O servo se aproxima do duque, perguntando qual o motivo da visita. Klaus de Balthazar é o duque do Império Lubville. De repente, o homem se levanta e, aproximando-se, encurrala o servo contra a parede, pois quer confirmar algo. Ele inspira o perfume que vem do servo. Lembra-o de que já havia dito para não usar aquela colônia. Embora Antônio de Essen insista que não está usando nenhuma fragrância, o duque acha que ele está sendo atrevido demais para alguém que ainda está pagando uma dívida. Klaus é bom em resolver mistérios, e está determinado a descobrir o segredo que o servo está escondendo. Gotas de suor aparecem no rosto de Antônio. Ele se pergunta se é possível que o duque tenha descoberto que ele, na verdade, é uma mulher. Klaus o aconselha a não tentar esconder nada, pois quanto mais ele pensa no assunto, mais curioso fica. Rosélia se disfarçou de homem para mudar o rumo da história original, mas está percebendo que isso é mais difícil do que imaginava. 3 meses antes, nossa garota estava no meio do quarto, observando o meio-irmão quebrar garrafas vazias. Ele gritava com Rosélia para que fosse buscar mais bebida imediatamente, já que o estoque havia acabado. Rosélia de Essen, filha adotiva do Barão Essen, ficou ali parada, suportando os insultos. Ele não entendia como ela podia estar falida, já que o pai deveria ter deixado algo para ela. Rosélia olhou para Antônio e lembrou que foi ele quem gastou tudo até o último centavo, mas ele apenas exigiu que ela vendesse algo de valor. O Barão Essen adoeceu e morreu, e foi aí que toda a fortuna da família se perdeu. O filho, que deveria ter evitado a ruína, estava se comportando como um verdadeiro animal. Nossa garota caminhou até a mesa, pegou um punhal afiado que estava ali e foi direto em direção a Antônio. Mesmo tremendo e implorando para que ela parasse, ela parecia decidida a acabar com aquilo. Antônio fechou os olhos e gritou de medo, cobrindo o rosto. Mas o golpe nunca veio. Quando abriu os olhos, viu que Rosélia havia cortado o próprio cabelo. Como era a única coisa de valor que lhe restava, disse ao irmão para vendê-lo e sumir. Antônio pegou o cabelo, virou-se e saiu furioso da casa, chamando-a de praga antes de ir embora. Isso nem a abalou, pois, quando sua vida está em risco, Rosélia pode ser muito pior. Ela sabia que Antônio não voltaria, já que os agiotas estavam esperando por ele do lado de fora. Se o mataram ou não, ninguém sabe, esse personagem nunca mais apareceu na história. Mesmo que as roupas fossem um pouco grandes, Rosélia as vestiu assim mesmo, dobrando as mangas. E, daquele momento em diante, ela assumiu uma nova identidade, Antônio de Essen, com o objetivo de mudar o próprio destino. Rosélia de Essen era apenas uma personagem secundária que dedicava a vida servindo ao duque e depois morria. E foi justamente nesse corpo que nossa garota renasceu, sabendo que o duque viria buscá-la para servi-lo. Faz 3 anos desde então, e ela vem se preparando para esse momento. Ela não pretende morrer do mesmo jeito que está escrito na história original, onde a heroína se apaixona perdidamente pelo duque. Existem muitas outras formas de quitar uma dívida, e ela não precisa correr para os braços de Klaus de Balthazar e se apaixonar para isso. Assim como na história original, o duque chega à propriedade do Barão Essen. O lugar está em ruínas, sem manutenção há muito tempo. Mesmo se Klaus vendesse tudo, não conseguiria recuperar nem metade do valor que emprestou ao barão. O assistente do duque, Alejandro, leu um relatório afirmando que Antônio, o filho mais velho de Essen, herdou a propriedade. O documento também diz que o barão tinha uma filha, Rosélia de Essen, e que ele próprio havia falecido há poucos dias por causa de uma doença grave. Nesse momento, a heroína, vestida como homem, sai para receber o duque e se apresenta como o filho mais velho do barão, Antônio de Essen. Ele estende a mão para cumprimentar o duque, mas este não retribui. Frio e direto, o duque afirma que está ali para cobrar uma dívida de 5.000 bangs deixada por seu pai. A heroína fica chocada ao descobrir que o barão contraiu uma dívida tão enorme, o suficiente para comprar 3 mansões. O duque quer saber como Antônio pretende pagar o restante, já que, mesmo vendendo a propriedade, conseguiria no máximo 3.000. Ele confirma a suspeita de que o rapaz não tem esse dinheiro. No entanto, Antônio pede apenas 1 ano, prometendo quitar toda a dívida nesse prazo. Após um breve silêncio, o duque pergunta como ele pretende fazer isso. Ouviu rumores de que o rapaz foi expulso da academia e virou um bêbado sem futuro. Antônio, porém, afirma que não ficou vagando à toa pelas ruas, e que tem uma carta na manga. Ele não diz em voz alta, mas sua vantagem é conhecer toda a trama do romance. A heroína sabe a localização de minas de cristal que, segundo a linha do tempo, só seriam descobertas em 6 meses. Também conhece o local de um navio afundado repleto de tesouros.
Mas o jeito mais fácil de conseguir dinheiro é através da arte, paixão da protagonista original, a princesa herdeira. Ela costumava descobrir artistas desconhecidos, ajudá-los a se tornarem famosos e fazer fortuna com isso. Tudo o que nossa garota precisa fazer é encontrá-los primeiro. Antônio diz que vai usar as informações que reuniu nas ruas e seu olhar afiado para conseguir algumas obras de arte. O Duque acha a ideia plausível, mas ainda não entende como o rapaz pretende pagar por tudo isso. Antônio admite que é uma pergunta justa, afinal, todo negócio precisa de um capital inicial. Por isso, ele decide pedir ao Duque um pequeno empréstimo de apenas 20 bangs. Close lança um olhar penetrante e começa a pensar no assunto. Antônio implora para que ele confie apenas dessa vez, prometendo mostrar como pode transformar 20 bangs em 500 em apenas 2 meses. Mesmo desconfiado, Close acaba concordando em emprestar o dinheiro, mas impõe uma condição. Antes que Antônio pudesse reagir, 2 brutamontes aparecem ao seu lado e o seguram pelos braços. Assustado, o rapaz começa a se debater e a implorar para que o soltem, garantindo que vai pagar. O Duque explica que ainda não pode confiar completamente nele, pois é possível que tudo não passe de conversa fiada. Ele pergunta onde o rapaz pretende morar até quitar a dívida, já que a propriedade será vendida. A heroína congela, não tinha pensado nisso. Então, Close decide acreditar em sua palavra, mas sob uma condição: ele vai supervisionar pessoalmente o pagamento. Até que a dívida seja totalmente quitada, Antônio deverá trabalhar como servo na mansão do Duque. A heroína fica arrasada, pois tentou tanto evitar virar empregada do Duque, e, no fim, acaba disfarçada e servindo exatamente em sua casa. No ducado de Baltazar, Antônio recebe um quarto que, para sua surpresa, é bom demais para um simples servo. Alejandro explica que Jessen recebeu um papel um pouco diferente dos outros criados, além de servo da casa, ele também é parceiro de negócios do Duque. E, para completar, seu quarto fica a apenas 5 passos do escritório de Baltazar. Alejandro se oferece para mostrar-lhe toda a propriedade. A única vantagem dessa confusão é que ela não precisa dormir no alojamento dos criados homens. Enquanto explora o lugar, Rosélia mal consegue respirar, o peito está fortemente comprimido pelas faixas. De repente, uma jovem dama passa correndo, esbarra no novo servo e cai direto em seus braços. Ela é leve como uma pena, suave como uma nuvem. Com um suspiro irritado, a moça pergunta por quanto tempo ele pretende segurá-la daquele jeito. Quando Antônio a solta, percebe que só pode ser Cloete de Baltazar, a irmã do Duque. Assim que descobre que ele é o novo servo, ela o observa dos pés à cabeça e comenta que ele é até bem apessoado. Como Cloete adora tudo o que é bonito, decide ali mesmo que, a partir daquele dia, ele será seu assistente pessoal. Ultimamente, virou moda entre as damas da nobreza ter um servo atraente por perto, praticamente como enfeite. Antônio nem tem chance de responder antes que a dama de companhia de Cloete apareça no corredor. Cloete apenas avisa para o servo estar pronto para acompanhá-la a uma reunião no dia seguinte e sai correndo. Antônio fica parado, completamente atordoado, sem conseguir protestar. Alejandro comenta que ele é um sortudo, afinal, chamar a atenção de uma dama logo no primeiro dia é uma baita vantagem. Naquela noite, a protagonista desaba na cama, pensando nos acontecimentos do dia. Ela definitivamente não tem tempo para ficar seguindo uma jovem tão egocêntrica. Precisa devolver 500 bangs ao Duque em 2 meses, ou ele cobrará um preço alto. Falando nisso, Alejandro deveria ter trazido os 20 bangs prometidos, mas até agora não apareceu. Rosélia está ansiosa, precisando de um pouco de paz de espírito. Sendo seu primeiro dia na mansão, ela se sente desconfortável e quer apenas afrouxar o espartilho um pouco. Já está tarde. Provavelmente Alejandro só virá amanhã. Finalmente se livrando das faixas, a heroína se joga na cama, respirando aliviada. Ela relaxa, achando que ninguém vai invadir seu quarto a essa hora. Mas então, alguém bate à porta, e a heroína salta da cama em um pulo. Pega as ataduras próximas e tenta se enrolar novamente, mas faz um péssimo trabalho na pressa. Pensando que é Alejandro, abre a porta apenas um pouco, e dá de cara com o Duque. O assistente estava ocupado, então Close veio pessoalmente entregar o pagamento. Entrando no quarto, o Duque fica sem entender por que Antônio está agarrado a um vaso enorme. O servo explica que ele estava no caminho e que só queria movê-lo. Close estende um envelope com o dinheiro prometido, mas Antônio não pode aceitar porque as mãos estão ocupadas. Quando o Duque sugere que ele deposite o vaso em algum lugar,
O rapaz responde que ainda não decidiu o local ideal e pede apenas que o envelope seja colocado embaixo da planta. No dia seguinte, como planejado, Chloe vai à recepção com seu novo servo a tiracolo. Do nada, ela pede perdão a Antônio. Diz que a incomoda o fato de o irmão ser tão obcecado por dinheiro e não entender as pessoas. Por isso, como alguém que representa o ducado, está se desculpando em nome dele. Antônio responde que não há necessidade disso, mas Chloe insiste, achando tudo um absurdo. No fundo, ela sente que Chloe vai acabar enfrentando grandes problemas no futuro. Então Chloe apenas sorri e diz a Antônio para não se preocupar, porque enquanto ele estiver com ela, ninguém vai se atrever a mexer com ele. A moça promete protegê-lo, já que agora ele faz parte de sua equipe pessoal. Naquela noite, Chloe convida Antônio para jantar com ela, embora ele duvide que servos possam fazer esse tipo de coisa. A garota não vê problema algum, afinal, ele é um aristocrata. Assim que diz isso, percebe que Chloe está parado bem atrás dela. Sem dizer uma palavra ao irmão, Chloe se vira e chama Antônio para segui-la. O Duque nota que o rapaz parece bem tranquilo. Quer saber se Antônio já conseguiu juntar os 500 bangs, já que aparentemente tem tempo de sobra para passear com sua irmã o dia todo. Antônio apenas o lembra de que o próprio Duque lhe deu 2 meses para cumprir o acordo. Chloe comenta que, mesmo começando agora, é impossível juntar tanto dinheiro nesse prazo. O rapaz responde que o Duque não precisa se preocupar, pois é apenas um servo e não pode desobedecer às ordens da senhorita. Dito isso, ele se curva e se retira. No fundo, Rosélia está irritada com a arrogância do Duque, como se aquele olhar intimidador fosse suficiente para assustá-la. Enquanto Antônio se vira para sair, não vê um criado vindo em sua direção com um vaso de flores. Eles se chocam, e a água do vaso se espalha sobre ele. Chloe corre para ajudá-lo, preocupada, mas ele garante que está bem, só precisa trocar de roupa. De repente, ouve-se a voz do Duque atrás deles, perguntando se Antônio se machucou. Quando as roupas de Jessen ficam molhadas, uma faixa por baixo da camisa se torna visível. A heroína, em pânico, segura o peito e tenta inventar uma desculpa. O Duque insiste, querendo saber por que ele está usando uma bandagem se não está ferido. Rosélia sente os olhares penetrantes de Chloe e Chloe sobre ela, mas nenhuma explicação vem à mente. Nesse momento, Lady de Baltazar intervém, dizendo que Antônio se machucou por causa dela. Chloe explica que havia escorregado ao descer da carruagem recentemente e que o rapaz correu para ajudá-la, mas acabou caindo no processo. A mentira é tão convincente que o Duque acredita sem hesitar. A heroína agradece mentalmente à garota pela ajuda. No entanto, quando seus olhares se cruzam, Rosélia sente que Chloe talvez tenha descoberto a verdade. Como Antônio se feriu tentando ajudar sua irmã, o Duque pede desculpas por isso. Mas Chloe se irrita, perguntando por que ele tem que se desculpar por algo que ela fez. Quando o Duque pergunta se ela mesma se machucou, Chloe rebate com ironia, perguntando desde quando ele se importa com o bem-estar dela. Nesse instante, a heroína sente como se estivesse entre 2 tigres prestes a se atacar. Antes de sair, o Duque diz a Antônio para não se esforçar demais, lembrando-o de que, até quitar suas dívidas, o corpo dele não lhe pertence totalmente. Assim que ele se vai, Chloe explode de raiva, chocada com a frieza do irmão. Antônio então pergunta por que ela o ajudou. Chloe responde que viu o desespero estampado em seu rosto e não conseguiu ficar parada. Além disso, prometeu protegê-lo daquele tirano de coração gelado. Para ela, não importa o motivo das bandagens, talvez sejam cicatrizes que ele não quer mostrar, ou qualquer outra coisa, mas era evidente que ele estava passando por algo difícil. De repente, lembrando-se de algo, Chloe se vira para Jessen e diz que a filha do Marquês vai dar um chá em breve, e ele só precisa ficar ao lado dela e parecer bonito. Aconselha-o a trocar de roupa logo, para não pegar um resfriado. No dia seguinte, Rosélia, ainda disfarçada de Antônio, chega a Algres. No coração dessa vila está a primeira pintura que ela planeja conseguir. Na história original, a protagonista encontrava aqui sua primeira obra de arte e, desde então, passou a apoiar artistas desconhecidos. Em algum lugar na praça do mercado, deveria haver um homem vendendo quadros. Mas, por mais que Antônio procure, não consegue encontrá-lo. Uma velha que vende legumes pergunta se ele está procurando algo em específico. Antônio pergunta se há por ali um homem que vende pinturas. A mulher acha que ele está falando de Abelo, mas diz que faz tempo que não o vê. Se o rapaz está tão curioso sobre o artista, ela sugere que vá até a casa dele e descubra por si mesmo.
A mulher comenta que a porta de Abelo tem rosas desenhadas. Depois de um tempo, nossa garota finalmente encontra a casa certa. Bate com força várias vezes, mas ninguém responde. Convencida de que o artista está ali, ela bate mais uma vez e exige que abra a porta. Finalmente, ela se abre, e o dono da casa aparece, perguntando o que está acontecendo. Abelo não quer saber quem está batendo assim à sua porta. Nesse momento, Antônio percebe uma pintura atrás dele, retrata uma mulher e uma menina em um jardim florido de rosas, idêntica à original da história. Agora que tem certeza de estar no lugar certo, Antônio, cheio de charme, pergunta se o Sr. Abelo mora ali. Ele diz que se deparou com o trabalho do artista por acaso e veio vê-lo pessoalmente. Mas antes que Antônio possa sequer se apresentar, a porta se fecha na sua cara. Ele começa a bater novamente, implorando para o Sr. Abelo ao menos conversar. De repente, Antônio nota uma garotinha loira observando-o por trás do canto da casa. Assim que a menina percebe que foi vista, ela se vira e sai correndo. Antônio se aproxima e, agachando-se ao lado dela, pergunta se ela mora ali e por que está sozinha. A menina responde que a mãe lhe disse para não falar com estranhos. É então que Antônio lembra que não deveria ter se animado tanto estando em seu modo masculino. Pedindo desculpas por tê-la assustado, ele se levanta e promete ir embora. Mas então ouve o choro da garotinha atrás dele. Ao olhar melhor ao redor, Antônio percebe que a casa está claramente abandonada há muito tempo, ninguém cuida dela, e muito menos da menina. Enquanto isso, o Duque e seu assistente chegam ao Gris. Alejandro não entende por que seu senhor quer construir uma escola numa cidadezinha tão insignificante, mas Klaus acredita que há algo mais ali, já que a cidade fica fora da rota principal dos comerciantes que viajam entre a capital e o ducado. Como tudo gira em torno da capital, essa cidade também está crescendo, e vai prosperar ainda mais no futuro. E já que ali existe uma academia para nobres, o Duque quer fundar uma escola para a classe média e o povo comum. Alejandro fica impressionado com a visão de seu senhor, lembrando que ele sempre foi o melhor aluno da academia. No momento em que o Duque sugere visitar o mercado, Antônio passa por ele na mesma praça. Ele para diante de uma vitrine que exibe perucas femininas. Enquanto isso, Abelo termina mais uma garrafa de vinho, e sua filha, Erlin, observa o pátio pela janela. De repente, ela vê uma bela mulher loira caminhando em direção à casa. Pensando que é sua mãe, Erlin pula da cadeira e corre o mais rápido que pode até a porta. Ao chegar ao pátio, ela se lança nos braços da heroína disfarçada, que, com aquela peruca, realmente se parece com a mãe da menina. Abelo sai correndo atrás da filha e, constrangido, pede desculpas à mulher pelo engano. Ele tenta explicar à pequena Erlin que aquela não é sua mãe. Consolando a filha em prantos, Abelo revela que sua esposa faleceu há pouco tempo. Rosélia sorri e diz que não há motivo para desculpas. Um mês depois, Abelo deveria ver a princesa, a protagonista, no mercado. Como Rosélia havia imaginado, ele deve ter confundido a princesa com sua falecida esposa. Por isso, ela decidiu usar uma peruca da mesma cor do cabelo da princesa, só por precaução. Ajoelhando-se diante de Erlin, Rosélia se desculpa por a menina tê-la confundido com a mãe. Observando-a mais de perto, Erlin responde que está tudo bem, sua mãe tinha olhos azuis lindíssimos, e, de perto, elas nem se parecem tanto assim. A garotinha se vira para o pai e pergunta quando a mãe finalmente vai voltar para casa. Parte o coração ver Abelo mentindo, dizendo que logo ela estará de volta, apenas para confortá-la. Depois disso, ele se desculpa com Rosélia pela cena e pergunta o que a trouxe àquele lugar, já que ela não parece o tipo de pessoa que simplesmente vaga por aí. Rosélia, sem saber o que dizer, pensa apenas no quadro. Antes que possa inventar uma desculpa, Abelo pergunta se ela veio comprar uma pintura, talvez seja parceira do homem que esteve ali há pouco. Sem esperar resposta, o artista a convida para entrar. Depois de oferecer-lhe um chá, Abelo pede desculpas pela bagunça da casa. Rosélia comenta que o chá tem um aroma maravilhoso, mas seus olhos não param de se voltar para o quadro atrás dele. Percebendo o interesse, Abelo sorri, certo de que ela realmente aprecia a obra. Quando ele pergunta quem é Antônio para ela, Rosélia responde que é seu irmão mais velho. O artista suspira e, lançando um olhar para a filha, explica que aquela pintura foi sua última obra desde que a esposa morreu. Não pintou mais nada desde então, nem sequer saiu de casa. Mas ao ver Erlin correr para abraçar Rosélia minutos atrás, Abelo percebeu algo, que não era o único a se sentir solitário e ferido, sua filha também estava sofrendo, talvez ainda mais. Após um momento de silêncio, Abelo anuncia que vai vender o quadro.
Rosélia pergunta se ele tem certeza, já que parece algo muito importante para ele. O artista responde que tem sido egoísta, preso àquela pintura, incapaz de seguir em frente. Mas isso é tolice, afinal, é só uma imagem. Ele precisa se recompor, vender o quadro e usar o dinheiro para cuidar melhor de Erling, comprar roupas novas e dar a ela o que sua esposa teria desejado. Por fim, Abelo agradece a Rosélia e a seu irmão Antônio por tê-lo ajudado a recuperar o rumo. É difícil para ela ouvir isso, porque sabe que, mesmo que não tivesse ido até ali, ele acabaria encontrando alguém no mercado que o ajudaria a se reerguer. Antes de partir, Rosélia garante que o quadro dele será reconhecido como uma verdadeira obra de arte. E mesmo que Abelo não entenda por que ela está tão certa, a garota responde que é simplesmente uma obra-prima, e as pessoas acabarão reconhecendo seu valor. A heroína sabe muito bem que, na história, esse artista receberá apoio da família real e continuará criando grandes obras. Depois de conseguir o quadro, Rosélia volta ao mercado, planejando seu próximo passo. Perdida em pensamentos, ela não prestava atenção por onde andava e acabou esbarrando nas costas de alguém. Caindo de cara no chão, pediu desculpas sem nem olhar para quem tinha batido. Quando o homem se virou para perguntar se ela estava bem, Rosélia levantou o olhar, e seu coração gelou. Era o Duque. O mesmo Duque que ela tentava evitar, e ela ainda estava escondida atrás do quadro. Desesperada, tentou pensar rápido no que fazer. O Duque, confuso, perguntou por que ela estava cobrindo o rosto e se havia se machucado. Mas, sem dizer uma palavra, Rosélia se virou e saiu correndo, ainda escondendo o rosto atrás da pintura. Alejandro ficou sem entender por que a mulher fugiu tão rápido e perguntou ao Duque se ele a conhecia. Klaus respondeu sorrindo que isso era impossível, embora os olhos dela lhe parecessem estranhamente familiares. De volta à propriedade Baltazar, Rosélia olhou ao redor com cuidado e só relaxou quando viu que tudo estava normal. Ainda não acreditava que o destino tinha feito com que se cruzassem no pior momento possível, justamente quando ela estava disfarçada. Indo até a porta do Duque, verificou se ele já havia voltado. Nesse instante, a voz de Klaus ecoou atrás dela. Ele se aproximou, abriu a porta de uma vez e perguntou o que Antônio queria. Tentando agir com naturalidade, Antônio respondeu que não precisava de nada. O Duque o interrompeu dizendo que, na verdade, tinha algo sério para lhe dizer. Entrando no escritório, Klaus fez um sinal para que Antônio o seguisse. O Duque começou dizendo que Antônio havia contado que sua irmã mais nova, Rosélia de Essen, estava morta. Mas naquele mesmo dia, ele havia encontrado uma mulher idêntica a ele. Aproximando-se do rapaz, o Duque acrescentou que aquela mulher tinha exatamente o mesmo perfume. Antônio fingiu total ignorância, dizendo não ter ideia do que o senhor de Bazar estava falando. Mas o Duque insistiu, exigindo saber se Rosélia estava realmente morta. Se Antônio tivesse mentido e escondido a irmã, ele estaria encrencado. Só então a heroína percebe que o Duque nunca descobriu que ela era, na verdade, aquela garota. Aquele homem sempre fora frio e sem sentimentos, usou Rosélia, que o amava de todo o coração, e depois a jogou fora como se não valesse nada. No fim, ela teve um destino trágico. Reunindo coragem, Antônio afirma que o Duque está delirando. E que, além disso, não se fala desse jeito com alguém que perdeu a irmã. Ele ainda acrescenta que Rosélia nem era sua irmã de sangue. Quando eram crianças, a mãe de Rosélia se casou com o pai dele, o barão, e levou a filha junto. E, por não terem laços de sangue, seria impossível parecerem tanto. O Duque admite que pode ter se enganado, vira as costas e o dispensa. Mas antes que Antônio chegue à porta, Klaus solta uma última provocação: se tudo aquilo for apenas atuação, ele merece aplausos. De Essen lança-lhe um olhar rápido e sai em silêncio. Sozinho, Klaus se culpa por ter agido de forma tão impulsiva, tudo por causa daquele perfume que o confundiu. De volta ao quarto, Rosélia vibra de alegria por ter conseguido enganar o Duque. Ela tinha o quadro que queria, e agora só faltava vendê-lo por um bom preço. Mas ainda precisava descobrir como fazer isso, especialmente como chamar a atenção da princesa para a pintura. Cloete percebe que Antônio está tenso e oferece ajuda, dizendo que ele precisa brilhar mais do que qualquer um naquela noite. Não pode se deixar abater. Antônio sorri com a insistência dela, o que a deixa um pouco irritada, ele parecia duvidar do que ela era capaz de fazer. Mesmo assim, Essen admite que, dessa vez, as coisas serão difíceis. Para quitar as dívidas, ele precisa primeiro se encontrar com Sua Alteza, a princesa. Ao ouvir isso, Lady Baltazar comenta que não há nada de especial nisso. Sorrindo, pergunta se Antônio sabe onde será o chá de hoje.
O rapaz olha pela janela e se surpreende ao ver que estão chegando à mansão da família da princesa herdeira. Durante o chá, Antônio conquista a admiração das jovens aristocratas convidadas. Ele cria um penteado deslumbrante para Ecalia Deritan, a irmã mais nova da princesa herdeira, pertencente à família de marqueses. Todas comentam sobre o talento e a beleza impressionante de Antônio. Cloete confirma com orgulho que ele é realmente um daqueles raros homens de beleza encantadora, mas Juliette de Belmont, uma jovem da família Mares, apenas bufa de irritação. Para ela, alguém tão delicado jamais poderia ser um verdadeiro servo, parecia que se quebraria ao menor toque. Cloete já estava pronta para defender Antônio, mas ele a acalmou, garantindo que estava tudo bem. Ele se aproxima de Lady Juliette, apresenta-se com educação e pergunta se pode arrumar o cabelo dela. Ela cora como louca assim que ele diz isso. Nossa garota sabe exatamente como lidar com esse tipo de pessoa, gente snob costuma se derreter por um pouco de gentileza. Antônio insiste que um penteado preso realçaria muito os traços da dama. As jovens à mesa ficam impressionadas com a facilidade com que aquele rapaz fez o cabelo. Cloete intervém, dizendo que Antônio tem ainda mais talentos, como um olhar infalível para a beleza. Ela conta que ele é apaixonado por pintura e tem um senso estético tão apurado que até o Duque concorda. Cloete pergunta a Lady Ashley se é verdade que a irmã dela também gosta de quadros. Ashley confirma, acrescentando que a princesa recentemente convidou vários artistas ao palácio, mas que ainda não encontrou uma obra que realmente a agrade. Aproveitando a deixa, Cloete menciona que Antônio conseguiu há pouco uma pintura que talvez encantasse a princesa. Ashley promete contar à irmã, na esperança de que, quem sabe, finalmente algo chame sua atenção. Cloete olha disfarçadamente para Antônio, sinalizando que o plano funcionou. E agora, apenas alguns dias depois, nossa garota entra no Palácio Imperial segurando o quadro de Abelo firmemente debaixo do braço. Depois de 3 anos vivendo neste corpo, ela está prestes a conhecer a princesa herdeira. Aproxima-se da porta com um misto de receio e expectativa, é a entrada para a protagonista do romance. Ilon de Lugvet sorri e cumprimenta Antônio, que anuncia ter algo a mostrar. O jovem fica praticamente deslumbrado pela beleza da princesa. Emocionado por conhecer a heroína da história, ele faz uma reverência e diz ser uma grande honra. Yvel manda Antônio levantar a cabeça, lembrando que Cloete é como uma irmã para ela. Como ouvirá tanto alarde sobre aquele quadro, a princesa estava ansiosa para ver a obra. Antônio desembala a pintura, a coloca no cavalete, e a princesa a observa por um longo instante, ficando visivelmente tocada. Depois, ela se vira, sorri e diz que a pintura é realmente muito boa, quase consegue sentir as emoções da mulher na tela. Eufórico por Sua Alteza ter gostado, Antônio revela o nome do artista, Abelo Anton. Yvel agradece a Essen por lhe mostrar aquela peça incrível e diz que quer fazer uma proposta. Como todos sabem, princesas não têm total liberdade para sair por aí, e embora ame pinturas, é difícil para ela encontrar obras de qualidade porque não pode deixar o palácio. Ela pede um favor a Antônio, confiando no seu olhar para a arte, e promete pagar um preço justo. Pede também que Essen continue buscando e apresentando a ela obras-primas como aquela, e ele aceita com prazer. Mas primeiro a princesa precisa estipular um valor, sua dama traz o cheque em uma bandeja. Nossa garota mal acredita, no romance original, Yvelon pagou 500 bangs por aquela pintura. Ao ver o cheque, Antônio exclama surpreso, está escrito 1000 bangs. Segundo Yvelon, esse montante inclui não só o preço da pintura, mas também um extra para lubrificar as engrenagens, pois ela quer que Essen continue trazendo obras para ela. Nossa protagonista quase brilha de felicidade, talvez consiga quitar a dívida bem mais rápido do que imaginava. Nesse instante, avisam que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, acabou de chegar. Antônio faz uma reverência e percebe a tensão no ambiente. O príncipe, com cabelos dourados e olhos como raios de sol, tem um ar cortante. Esteban Vanellope Dugzet, o protagonista problemático do romance, sempre implicou com a princesa, só lá pelo fim da história ele se arrepende e começa a mudar. Com medo, Yvel explica que convidou Antônio apenas para checar como ele estava. Esteban desconfiado quer saber o que a princesa está tramando, já que é estranho que ela tenha chamado o servo de um duque só para se informar sobre a saúde de uma nobre. Ele supõe que ela esteja em segredo em contato com a família do duque. Klaus de Bazar e Avelon eram amigos de infância, tão próximos que parecia impossível separá-los, até que o príncipe entrou no meio e tudo mudou. A relação azedou, hoje eles se ignoram com os braços cruzados e sorrisos cínicos. Esteban exige que Yvel fale o que está planejando, achando que ela está conspirando com o ducado pelas costas dele.
A princesa afirma que ele está exagerando e, segurando a mão da esposa, o príncipe pergunta o que ela fará se ele não parar com as acusações. Afinal, se ela pretende empurrá-lo para um fim prematuro como aconteceu com a mãe dele, azar, ele não é tão fraco assim. No romance original, esse tipo de situação acontecia o tempo todo. As dúvidas e mal-entendidos só se acumulavam até virar um grande desastre. Tudo o que faltava era Klaus aparecer do nada para deixar tudo ainda pior. E adivinha? No exato momento em que ela pensa nisso, o Duque entra na sala, libertando a mão de Eivel do aperto de Estaban, e, com toda a calma do mundo, manda Sua Alteza parar com aquilo. Ela não acredita que isso está realmente acontecendo bem na frente dela. O príncipe herdeiro ironiza, dizendo que o Duque chegou bem a tempo, e comenta que agora ele parece o vilão da história. Logo, ele e Klaus começam a discutir até que Avelion grita para os dois pararem, ou então ela vai faltar ao próximo evento diplomático. Como a princesa está impondo limites, Estaban decide ir embora. Mas antes de sair, ameaça dizendo que, se o Duque cruzar seu caminho de novo, toda a família dele vai pagar caro por isso. Assim que o príncipe vai embora, Klaus pergunta por que Avelion continua deixando que ele a trate como lixo. Irritada, ela retruca que isso não é da conta dele. Nesse momento, o Duque percebe que Antônio estava ali o tempo todo e se volta para ele, perguntando o que estava fazendo ali. A princesa, tentando esconder o verdadeiro motivo de estar coletando pinturas com Antônio, responde rapidamente que chamou o servo apenas para verificar as instalações. Klaus, desconfiado, pergunta se Antônio vai continuar ali parado até mandarem ele sair. Assim que ela sai da sala, pensa consigo mesma, sério que o Klaus achou que eu estava ali porque queria? Antônio mal sai do palácio quando o príncipe herdeiro o chama de um canto. Ele finge que não ouviu, mas Estaban o alcança. Antônio se vira, fingindo surpresa, e pergunta o que Sua Alteza quer com um simples servo. O príncipe olha ao redor, certificando-se de que ninguém está por perto, e o agarra pela gola. Estaban o arrasta até o jardim, onde ninguém pode ouvir. Encostando-o na parede, exige saber quais ordens recebeu do Duque, se está espionando ou apenas observando. Ele promete libertá-lo se responder com sinceridade, mas Antônio afirma que não recebeu ordem alguma. O príncipe insiste, oferecendo pagar o dobro, talvez o triplo do que o Duque estaria pagando. A oferta de trair Klaus e ainda lucrar é tentadora, mas Antônio se mantém firme, dizendo que só está ali para fazer seu trabalho. De repente, Estaban segura o pulso do servo e se surpreende com o quão delicado ele é. Acha estranho Antônio ser tão baixo e franzino. Pergunta seu nome, e, naquele instante, memórias do romance original invadem a mente da heroína. No passado, ao descobrir o nome da pequena criada do Duque, Rosélia, o príncipe ordenou que os guardas a levassem para a guilhotina. Nenhum dos pedidos de socorro dela, nem mesmo ao próprio Klaus, adiantaram. Enquanto Antônio fica em silêncio, perdido em lembranças, o príncipe começa a perder a paciência. Afinal, foi esse homem, no romance original, o motivo de Rosélia ter morrido. Ela foi pega espionando uma conversa importante a mando do Duque e acabou executada. Por fim, o servo recupera a compostura e diz a Estaban seu nome. O príncipe comenta que o nome não combina com ele e pergunta por que é tão mirrado. Antônio explica que cresceu passando fome, e que sua baixa estatura é um assunto do qual prefere não falar, é sua maior insegurança. O príncipe finalmente o solta. De volta ao ducado de Baltazar, Antônio entra no escritório de Klaus e entrega um envelope com o dobro da quantia prometida. Está curioso para ver o que o Duque dirá, já que duvidava que ele devolveria o dinheiro. Klaus pega o envelope, mas quer saber o que Antônio fazia no palácio da princesa. Ele não acredita que tenha sido Closet quem o mandou e exige a verdade. O Duque proíbe usar a princesa para qualquer tipo de vantagem. Mas Antônio rebate, dizendo que a forma como vai pagar sua dívida não é da conta dele e manda Klaus cuidar da própria vida. O Duque se levanta furioso, agarra o servo pelo casaco e grita, perguntando como ousa falar da princesa desse jeito. Antônio responde com calma que não tem intenção de machucar Avelion, e que Klaus está distorcendo as coisas, o que o coloca numa posição difícil. Assim que quitar a dívida, ele vai desaparecer, e se era só isso que o Duque queria dizer, ele prefere ser liberado. Por fora, parece tranquilo, mas por dentro ela está fervendo de raiva. Afinal, o próprio Duque usou e descartou Rosélia sem nem ao menos defendê-la quando ela foi sacrificada por causa de um erro dele. Quando Klaus for acusado de traição e estiver prestes a ser executado, ela não vai mover um dedo para ajudá-lo. Em vez disso, vai sorrir, radiante, satisfeita por vê-lo finalmente pagando por tudo.
E desta vez, será ele quem pagará o preço final por sua obsessão pela princesa. Depois de deixar o duque, Antônio vai às lojas com Chloé, que está escolhendo uma nova máscara. Ela percebe que DeSessan está distraído e brinca dizendo que ele parece carregar o peso do mundo nos ombros. Antônio dá um leve sorriso diante da piada meio dura, mas engraçada. Chloé é bem perspicaz e rapidamente percebe que Close é o motivo do mau humor dele. Ao ouvir o que aconteceu, ela diz para Antônio não ligar, porque o duque fica ainda mais insuportável quando o assunto é a princesa. Na opinião dela, ele só precisa se concentrar em fazer o trabalho que aceitou. Chloé então estende uma máscara para Antônio e manda ele experimentar. Ele diz que a máscara não combina com seu estilo. Então, Lady de Bazar decide criar um estilo que combine. Chloé sempre teve curiosidade de ver Antônio vestido com roupas femininas e insiste que, depois de tudo o que ela já fez por ele poderia ao menos retribuir dessa vez. Agora ele está no vestiário, usando uma peruca e um vestido, pensando, como diabos as coisas chegaram a esse ponto? Quando ele sai para o salão principal, Chloé e Melda ficam completamente boquiabertas com o que veem. Chloé diz que Antônio nasceu para ser uma mulher, porque está absurdamente deslumbrante, e já quer contratar um artista para pintar o retrato dele. A única coisa de que se arrepende é que só encontraram uma peruca loira, ela acha que cabelo escuro combinaria ainda mais com ele. Chloé entrega a Antônio uma pilha de máscaras e diz para ele experimentar todas. O baile de máscaras de aniversário dela está chegando, e ela já mandou um convite para Sua Alteza, a princesa. Agora, quer que Antônio vá ao banquete também, mas como convidado, não como subordinado. Mesmo que DeSessan ache a ideia ruim, ela insiste que ninguém vai reconhecê-lo usando uma máscara. Alguns dias depois, o assunto sobre o que Antônio vai vestir no baile volta à tona. Chloé se recusa completamente a deixá-lo aparecer com o casaco de trabalho de sempre. Antônio é cercado por criadas que tiram suas medidas. Observando a cena, Chloé dá uma risadinha estranha, deixando DeSessan todo confuso. Alejandro entra para entregar um presente do duque à Lady de Baltazar. Deitada no sofá, Chloé abre a caixa e tira um pingente de diamantes. Ao jogar a caixa fora, Antônio pergunta por que Close enviou o presente antecipadamente. Segundo Chloé, o irmão disse que estaria ocupado e, como sempre, não poderia comparecer. Ele nem se importa que o banquete não é apenas para o aniversário dela, mas também para sua estreia na sociedade. Aquele homem frio nunca se preocupa com assuntos de família, só com trabalho e dinheiro. Close nunca apareceu em nenhuma festa de aniversário de Chloé, muito menos nas cerimônias em memória dos pais deles. Enquanto isso, o Duque está em seu escritório tentando se concentrar no trabalho, mas as palavras de Antônio continuam ecoando em sua cabeça, o rapaz pedindo que ele não transforme tudo em um grande drama. Uma batida na porta o tira dos pensamentos. Antônio entra no escritório, um pouco hesitante. Há um clima estranho e pesado entre eles desde o que aconteceu ali alguns dias antes. Se recompondo, DeSessan diz que veio em nome da senhora para agradecer o presente. Depois disso, o silêncio paira no ar. Percebendo a tensão, o Duque pergunta se Antônio quer dizer mais alguma coisa. O rapaz então tira uma caixa de trás das costas e diz que, na verdade, gostaria de lhe dar algo. Close abre a caixa e encontra uma máscara dentro, sem entender o motivo. Antônio explica que, caso ele não saiba, o baile de aniversário da senhora será uma festa à fantasia. Close responde que está perfeitamente ciente disso, já que é o maior gasto do ducado neste ano. Sentindo-se constrangido sob o olhar penetrante do Duque, Antônio reúne coragem para dizer o que realmente veio dizer, pergunta se sua graça pretende comparecer ao evento, explicando que não se trata de dinheiro, mas do aniversário e da estreia da irmã. Em resposta, Close aponta para a pilha de papéis sobre a mesa e diz que está atolado de trabalho e não pode simplesmente largar tudo por causa de uma festa. Chloe deveria entender o motivo de ele trabalhar dia e noite. Mas Antônio insiste, dizendo que não é só uma festa. Um baile de debutante é o evento mais importante para uma jovem nobre, é onde ela faz contatos e constrói conexões. Mesmo que a senhorita não diga nada, Antônio tem certeza de que ela está decepcionada. Close retruca dizendo que alguém que está em sua propriedade há apenas um mês não sabe o suficiente para julgar sua relação com a irmã, eles sempre viveram assim, cada um no seu mundo. Convencido de que cumpre bem suas obrigações, o Duque acredita estar dando à irmã o melhor que pode. Vendo o quanto ele é cego à realidade, Antônio o acusa de negligente, lembrando que, desde que os pais morreram, Chloé só tem um irmão. Ao ouvir isso, o semblante do Duque se fecha na hora.
Irritado, ele diz que Antônio está sendo insolente e o manda sair imediatamente. O servo se desculpa por ter desperdiçado tanto do precioso tempo de Lord de Bazar e se retira. Sozinho, Close esfrega as têmporas, exausto, e então lança um olhar para a máscara sobre a mesa. No dia seguinte, Alejandro vai até o Duque com um relatório sobre a investigação reaberta do caso da família de Assen. Ele entrega os documentos e sugere que Close dê uma olhada pessoalmente. Não é nenhuma surpresa para o Duque descobrir que o atestado de óbito da filha do barão era falso. Agora ele precisa descobrir o que Antônio está escondendo dele. Chega o dia do baile de máscaras, e Cloete, com Antônio ao seu lado, recebe os cumprimentos dos convidados. Uma das damas presentes elogia entusiasmada a organização impecável do evento, como sempre. Nesse momento, Lady Juliette Belmont se aproxima para parabenizar a aniversariante e apresenta Cloete ao irmão mais velho, que a cumprimenta calorosamente, dizendo ter ouvido muito sobre ela por meio da irmã. Em seguida, o jovem marquês estende a mão a Antônio, achando que ele é o Duque de Altazar. Diz que estava ansioso para conhecê-lo pessoalmente há muito tempo e que esse foi o único motivo de ter vindo. O marquês continua elogiando de Essen até que Cloete finalmente o corrige, esclarecendo que Antônio não é o Duque. Segurando o braço dele, ela o apresenta aos convidados como seu acompanhante no baile. O marquês fica completamente envergonhado, certo de que o acompanhante de Cloete seria o próprio irmão dela. Ele se pergunta quando o Duque vai aparecer, mas Juliette o repreende por fazer esse tipo de pergunta. Segundo ela, todos sabem que sua graça é ocupado demais para se incomodar com banquetes. Juliette ainda comenta que Cloete deve achar isso ofensivo, e o irmão começa a se desculpar. Olhando ao redor e percebendo os cochichos, Cloete entende que os dois estão apenas tentando provocá-la. De cabeça erguida, ela fica no centro do salão enquanto escuta as pessoas comentando sobre a relação dela com o irmão. Quando o coração da moça já começa a apertar, o mestre de cerimônias anuncia a chegada do Duque de Bazar. Close desce a escadaria usando a máscara que Antônio lhe dera. Aproximando-se da irmã, ele pede desculpas pelo atraso e deseja-lhe feliz 15º aniversário. Cloete entrelaça o braço no dele e responde que ele chegou na hora certa, já que os herdeiros Belmont estavam morrendo de curiosidade para saber onde ele estava. Ela rapidamente o apresenta às jovens senhoritas e ao Sr. Belmont. O marquês se apressa em cumprimentá-lo, despejando mais elogios. Cloete está surpresa por ele realmente ter vindo ao baile. Não achava que compareceria. Parece que a conversa de Antônio com ele surtiu efeito. Minhas palavras realmente o alcançaram, pensa ela. Close parece prestes a dizer algo a Antônio, mas o marquês ainda não o deixa em paz. De Assen apenas sorri e se afasta, deixando o grupo conversando no meio do salão. Juliette observa sua saída e dá para ver que está tramando algo. Seu olhar se fixa em Cloete, praticamente gritando o quanto ela está furiosa. Lady Belmont se recusa a parecer a derrotada naquela noite. Pegando uma taça de vinho, ela se aproxima de Antônio e brinda à sua saúde. Está decidida a tomar o que há de mais precioso para os de Bazar. Ela bebe tudo de uma vez e guarda um lenço no decote. Em tom insinuante, diz que tem sorte por finalmente ter alguém com quem conversar e sugere que Antônio vá com ela a um lugar mais tranquilo para bater um papo. De Assen lança um olhar para o irmão dela, que ainda está por perto, mas claramente não quer participar daquilo. Decidido a evitar qualquer problema que possa estragar a felicidade de Cloete, que parecia genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo, Antônio aceita o convite e acompanha Judith até um cômodo mais reservado. Eles se acomodam em um dos salões menores. Lady Belmont o convida para sentar ao lado dela, apesar de ele hesitar, achando que não deveria. Judith o lembra de que, naquela noite, ele é um convidado, não um servo. Sentado no sofá, Antônio avisa que não pode se ausentar por muito tempo, já que é o par de Lady Cloete. Mas Judith diz que 1 minuto será suficiente. Enquanto isso, Cloete procura desesperadamente por Antônio, que estava ali há pouco. O Duque diz à irmã que o viu sair acompanhado da filha do Marquês Belmont e não entende por que Cloete parece tão preocupada, afinal, os dois têm todo o direito de conversar em particular. De volta ao salão reservado, Judith serve outra taça de vinho para Antônio e confessa que está apaixonada por ele desde o dia em que ele arrumou o cabelo dela naquele chá. Enquanto Antônio tenta pensar no que fazer, Judith se inclina, chegando bem perto, e pergunta o que ele acha dela. Então, acidentalmente, derrama vinho sobre a camisa dele, tira o lenço e oferece-se para limpar. Antônio se afasta e diz que precisa ir, mas de repente começa a sentir-se tonto. Percebendo a oportunidade, Judith o empurra no sofá e se deita sobre ele.
Antônio entende que ela colocou algo em sua bebida, seu corpo não responde. Judite sorri, vitoriosa, e diz que sempre odiou aquela metida da Chloé, reclamando que ela sempre fica com o melhor de tudo. Joisete não esconde a satisfação ao imaginar a reação de Chloé quando descobrisse que ela havia roubado seu par e o reivindicado para si. Ela começa a despir Antônio, que treme de pavor só de pensar em ser descoberta como mulher. Mas Joisete não chega a tirar a camisa dele, pois Chloé irrompe no quarto naquele instante. Cerrando os dentes, ela lança um olhar furioso para Lady Belmont, enquanto Antônio tenta desesperadamente pedir ajuda com os olhos. Joisete grita para Chloé sair dali e parar de se meter. Mas no momento seguinte, Lady Baltazar avança sobre ela e a derruba com um golpe certeiro no estômago. A heroína observa tudo com admiração, incapaz de desviar os olhos de sua bela salvadora. Porém, quando Chloé se inclina sobre Antônio, ele perde a consciência. Algum tempo depois, desperta em uma cama, com dor de cabeça, tentando se lembrar do que aconteceu. Chloé e Melda estão sentadas ao lado. Quando Antônio finalmente recobra a memória, Lady Baltazar revela que deu uma bela lição em Joisete e a expulsou do local. Depois disso, Chloé se cala novamente e fica observando Deassen com atenção. Então, o herói percebe que as duas estão encarando seu corpo, afinal, ele está apenas com uma camisola. Como suas roupas estavam imundas, Chloé e a empregada decidiram trocá-las. Foi então, ao tirarem a camisa, que o disfarce caiu. Diante delas, havia uma garota. Rosélia jamais imaginou ser descoberta dessa forma e implora que a deixem explicar tudo. Porém, estranhamente, parece que nenhuma das duas está surpresa. Mesmo assim, Chloé afirma que não ficou apenas surpresa, ficou absolutamente chocada. Mas acrescenta que não se importa se quem está à sua frente é um homem ou uma mulher, porque isso não muda quem a pessoa é. Chloé então solta a bomba, admite que já sonhou em como seria incrível se Antônio fosse, de fato, uma garota. Rosélia agradece a Lady Baltazar, mas pede desculpas pela farsa e súplica por uma chance de contar toda a verdade. Sabendo que o irmão é o motivo de tudo aquilo, Chloé promete guardar o segredo. Melda também concorda, acreditando que a moça tinha seus motivos. A empregada confessa que já suspeitava, Antônio era gentil demais para ser homem. Chloé fica empolgada por descobrir que Rosélia é uma garota, pois já havia mandado fazer um vestido para ela, exatamente como queria. Enquanto isso, o Duque, ainda preso à filha do Marquês, que não desgruda dele, coça a cabeça, se perguntando onde a irmã foi parar. Faz tempo que ela saiu à procura de Antônio e ainda não voltou. De repente, Close vê a irmã arrastando uma garota pelo corredor. Rosélia tenta convencê-la de que aquilo está errado, mas Chloé não recua, dizendo que não há com o que se preocupar, que tudo ficará bem. Aposta que Joisete está escondida em algum lugar, esperando Antônio como uma fera à espreita. Rosélia lembra que ela foi bastante dura com Lady Belmont. Irritada, Chloé ameaça não ajudá-la da próxima vez. Logo depois, Chloé faz drama, fingindo estar magoada e dizendo que sair de sua própria festa de aniversário no meio da noite é imperdoável. Fingindo chorar, vira o rosto e lamenta que, aparentemente, era a única que achava que elas eram amigas. Rosélia sorri e comenta que, curiosamente, não vê nenhuma lágrima ali. Nesse momento, é anunciada a chegada do príncipe herdeiro Estaban e da princesa coroada Yvonne Duxet. Chloé se aproxima do Duque, que pergunta onde ela estava e onde está Antônio. A garota responde que ele não se sentiu bem e voltou para casa. Close se vira e nota a moça escondendo-se teimosamente atrás de uma das colunas do salão. Yvonne interrompe a conversa entre os irmãos, aproximando-se da aniversariante e parabenizando-a. O mestre de cerimônias anuncia: senhoras e senhores, recebam o filho do Império, Sua Alteza o Príncipe Herdeiro, e Sua Alteza a Princesa. Chloé agradece por honrarem sua noite com a presença, apesar da agenda lotada. Segundo Yvonne, jamais poderiam faltar ao aniversário da estimada Lady de Bazar. Enquanto as damas conversam, o Duque e o Príncipe Herdeiro olham na mesma direção. Estaban de repente avista Rosélia, que tenta sair discretamente do evento. Ele bloqueia o caminho dela, feliz por finalmente encontrá-la. Rosélia faz uma reverência e o cumprimenta como Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro, mas ele pede que ela dispense as formalidades, afinal, não é a primeira vez que se encontram. Ela não entende o que ele quer dizer e tenta se afastar, mas Estaban agarra sua mão, puxa-a para perto e, prestes a dançar, ordena que fique quieta e finja acompanhá-lo. Rosélia não entende porque ele está dançando com ela quando a princesa está bem ali, mas ele manda que ela se cale e apenas dance.
Fitando o príncipe nos olhos, ela o chama de cobra, acusando-o de usá-la para fazer a princesa parecer mal. O príncipe apenas pisca e diz que ela é bem perspicaz. Totalmente humilhada, Rosélia fica parada, ouvindo os convidados cochicharem sobre como o príncipe herdeiro começou a dança com uma completa desconhecida. Klaus apenas observa em silêncio enquanto as mãos da princesa tremem. Enquanto isso, Estaban diz a Rosélia que ele também não é nenhum idiota. Quando ela pergunta o que ele quer dizer com isso, o príncipe herdeiro responde que o pulso dela é estranhamente delicado. Ele sorri de canto, imaginando que o Duque de Bazar ainda não percebeu que seu servo na verdade é uma garota. Estaban não sabe por que ela está fazendo isso, mas promete guardar o segredo se ela fizer um favor em troca. Antes mesmo que Rosélia possa perguntar o que ele quer, o príncipe a inclina para trás e se aproxima, como se fossem se beijar. Ela percebe que, vista de outro ângulo, a cena parece exatamente isso, um beijo em público. Quando a dança termina, Estaban sussurra para que ela não se esqueça do favor. A heroína entra em pânico, certa de que vai se arrepender profundamente disso mais tarde. O Duque se aproxima, e dá para ver em seu rosto que ele tem algo a dizer. Protegendo Rosélia com o corpo, Estaban provoca, dizendo que Klaus vai acabar assustando a garota com aquela cara de poucos amigos, a não ser que ele estivesse planejando convidá-lo para dançar. O Duque rende os dentes e manda ele sair do caminho. Com ironia, Estaban comenta que Klaus claramente queria dançar com a dama e sugere que ele abaixe a guarda. Enquanto os dois discutem, Rosélia aproveita a distração e tenta escapar. O Duque percebe e ordena que ela pare, mas Rosélia agarra a saia e sai correndo sem pensar duas vezes. Logo ela está do lado de fora, escondida atrás de alguns arbustos sob as janelas. Tremendo, ela segura a cabeça, perdida, sem saber o que fazer. Nesse momento, o Duque surge diante dela, chama-a de Rosélia de Essen e comenta que ela é realmente boa em fugir. Klaus tenta se lembrar de quantas vezes ela já aprontou isso, incluindo agora, mas Rosélia insiste que ele está enganado. O Duque, no entanto, já verificou tudo, a morte de Rosélia de Essen foi totalmente forjada. Reclamando dos oficiais incompetentes, ele se aproxima da garota, que cobre o rosto de medo. Abaixando-se diante dela, Klaus afirma que agora tem certeza de que Antônio mentiu para ele. Pergunta se ela tem estado em contato com o irmão todo esse tempo, e Rosélia, em lágrimas, implora que ele não seja severo com Antônio, pois ele só fez tudo aquilo para protegê-la, afinal, os dois o enganaram juntos. Klaus então propõe que ela quite a dívida do barão trabalhando no ducado ao lado do irmão. A heroína fica horrorizada com a ideia de precisar viver com duas identidades ao mesmo tempo. O Duque diz que não é justo Antônio pagar sozinho a dívida da família, já que agora não há mais como voltar atrás. Rosélia decide ser ousada e admite que se arrepende da farsa, mas não pode voltar atrás, pois está ajudando o irmão. E, se o Duque acha que ela vai fugir, da próxima vez será ela mesma quem trará o dinheiro. Klaus a observa com atenção, intrigado com o quanto eles se parecem, apesar de não serem parentes. Ele se aproxima ainda mais, mas é interrompido pela voz de Klauset, que aparece correndo no pátio. Rosélia corre até ela e se joga em seus braços, chorando. Agora Klaus entende como a garota conseguiu entrar no banquete. Ele se volta para a irmã e pergunta se ela sabia de tudo. Klauset não quer ouvir acusações, dizendo que os Essen só estavam tentando pagar uma dívida, e que não havia nada de errado nisso. Notando que as jovens damas também vieram ao pátio em busca da misteriosa estranha, o Duque decide se retirar. Ao partir, ele diz a Rosélia para não esquecer do próximo encontro. Klauset lamenta que as coisas tenham terminado assim, mas Rosélia dá de ombros, relaxa, deu tudo certo. A gente não foi descoberta. Lady Baltazar fica confusa, como o Duque pode ser tão perspicaz com tudo, mas tão cego em relação a isso? Klauset, já sem paciência, sugere que Rosélia volte à festa, e ela concorda. No caminho, pergunta como Klauset conhece o príncipe herdeiro, mas a outra manda ela falar baixo, porque Klaus é do tipo que adora espiar. No dia seguinte, nossa heroína está novamente disfarçada de Antônio, sentada numa taverna barata e se perguntando por que teve que abrir a boca. Agora ela precisa encontrar o próximo quadro o quanto antes para conseguir o dinheiro que prometeu ao Duque. Uma garçonete se aproxima e entrega o cardápio. Rosélia nota manchas de tinta nas mãos da mulher e percebe que encontrou quem procurava. O segundo quadro da coleção da princesa era de Nadia Erlo, uma pintora que ficaria famosa anos depois. Antônio sorri e pede uma cerveja, recusando a comida. Então pergunta o nome da mulher, dizendo estar apenas curioso e querendo dar um conselho a uma dama tão gentil.
Mas, antes que ela responda, o dono do bar aparece atrás do balcão e a chama de Nádia. Antônio sorri, confirmando que é realmente ela. No entanto, o rosto da mulher muda de repente, assustada, ela se vira e sai correndo, deixando o cliente e o dono sem entender nada. A heroína volta para o ducado frustrada com a viagem inútil que não rendeu nada. Mergulhada em pensamentos, ela nem percebe o duque se aproximando por trás. Quando Klaus fala com Antônio, ele se assusta, pulando diante da aparição repentina. O duque não vê nada de estranho em Deacen estar tão nervoso. Para ele, é óbvio que o rapaz está se sentindo culpado por alguma coisa. Antônio, por outro lado, não vê motivo nenhum para a culpa, já que está se matando de trabalhar para pagar a dívida. Klaus quer saber se ele pretende explicar por que sua irmã, supostamente morta, não só está viva e muito bem, como também apareceu no banquete na noite anterior. O duque está furioso com a ousadia de Antônio em mentir para ele daquele jeito. O olhar que lança sobre o rapaz poderia queimar qualquer um, mas Antônio se recompõe e responde que não teve escolha, simplesmente não sabia como o duque realmente era. Agora, no entanto, ele sabe que o duque é um homem justo e generoso. E, se for necessário, está disposto a aceitar qualquer punição, mesmo tendo seus motivos. Klaus interrompe o discurso sem fim de Antônio, mas de repente fica em silêncio. Deacen não entende o que aquele tom hesitante quer dizer, até que o duque o surpreende agradecendo pelas palavras que acabará de ouvir. Antônio fica atônito com uma atitude tão inesperada de um homem sempre tão frio e severo. No baile, Rosélia havia chamado Klaus de mano, e ele percebe que já nem lembrava a última vez que a irmã o chamara assim. O duque admite que tudo aquilo aconteceu por causa de Antônio. Klaus agradece por ele ter ajudado Klauset em sua estreia social e por fazê-lo perceber o quanto aquilo era importante para ela. Enquanto isso, a heroína, de volta ao cabelo loiro, caminha pelo mercado, refletindo sobre o verdadeiro caráter do duque. Depois de agradecer a Antônio, ele prometeu agir como se não tivesse cometido erro algum desta vez. Rosélia não esperava isso dele, e o coração dela se apertou só de pensar. De repente, no caminho, Rosélia vê Nádia tentando se explicar para o dono da taverna, dizendo que na noite anterior estava em uma situação muito difícil. A mulher implora que ele a perdoe só desta vez, pois precisa muito daquele emprego. Mas o dono se recusa a recontratar alguém que fugiu no meio do expediente sem dar explicações. Ele a expulsa com grosseria e bate a porta na cara dela. Por mais que Nádia bata, ele não abre. Só então a mulher percebe que uma garota observava toda a cena. Irritada, Nádia rosna, perguntando o que ela está olhando e se está achando graça da situação. Antes que Rosélia possa responder, ela se vira e vai embora. Percebendo que a estranha está a seguindo, Nádia para de repente. Diz para Rosélia cuidar da própria vida e cair fora, já que aquilo não era da conta dela. Rosélia corre até ela e explica que não podia simplesmente ignorar o que aconteceu, só queria saber se estava tudo bem. De repente, Nádia para bruscamente, e Rosélia esbarra em suas costas. Ao levantar a cabeça, a garota se assusta ao ver dois brutamontes bloqueando o caminho. Eles zombam de Nádia, dizendo que ela foi ingênua em achar que estaria segura ali. Um deles começa a se aproximar, e a lâmina de uma faca brilha em sua mão. Rosélia tenta entender o que aqueles homens querem com Nádia, mas ela se recusa a falar. Nesse instante, outro sujeito aparece atrás delas, com um sorriso debochado, e comenta que a dama não está sozinha. Nádia empurra o homem para longe de Rosélia e diz que elas não estão juntas, pedindo que a deixem fora da confusão. Os bandidos não acreditam, mas ela insiste que mal conhece a garota. O ladrão dá um sorriso cruel e diz que isso é ainda melhor, assim, Nádia não vai se importar quando eles levarem a outra. Irritada, Nádia começa a dar uma bronca em Rosélia, dizendo que é isso que acontece quando se mete a seguir estranhos por aí. Rosélia tenta se acalmar. Tanto faz se isso estava na história original ou não, pensa. Eu só preciso sobreviver. Ela lembrava de vários vídeos de autodefesa que assistira no celular, e o primeiro passo, segundo todos eles, era gritar o mais alto possível para pegar o inimigo de surpresa. E foi exatamente o que ela fez, deixando todo mundo atordoado. Naquele momento, o Duque, que estava na cidade a trabalho com Alejandro, ouviu um grito estranho. O assistente, no entanto, disse não ter ouvido nada e o lembrou da reunião com o mercador-chefe, pedindo que se apressasse. Klaus o seguiu, mas algo o fez parar novamente. Enquanto isso, Rosélia continuava gritando sem parar. Um dos bandidos avançou para calar a maluca, mas a heroína se lembrou dos movimentos de defesa, deu um passo para trás, firmou o peso em uma perna, ergueu as mãos e,
quando o homem se aproximou, o empurrou com toda a força. Em seguida, agarrou a mão de Nadia e disparou para fora do beco. Elas, porém, não foram longe. O bandido com a cicatriz no rosto conseguiu segurar Nadia, mas, naquele instante, o Duque apareceu no beco e chutou o homem para longe das duas. Depois de lidar com o criminoso, Klaus suspirou, dizendo que Rosélia sempre conseguia surpreendê-lo, principalmente por se meter nesses tipos de encrenca.